Então, a ideia é, rapidamente, eu vou só trazer alguns pontos em termos de contextualização de como que esse ecossistema de inovação está estruturado hoje. Alguns exemplos de instrumentos financeiros, aqui eu não vou ter tempo de ser exaustiva nesses instrumentos, mas eu vou trazer mais ali algumas oportunidades para auxiliá-los a dar o primeiro passo, né? Um pouco dos desafios, assim, captar esses recursos, principalmente quando se trata de fomento público, tem desafios, precisa de um pouco de estrutura, mas muito mais em termos ali, operacionais, né, de entendimento mesmo da estratégia do que se busca. Algumas dicas ali de como utilizar desses mecanismos de uma melhor maneira. Então, pensando em termos de ecossistema num primeiro momento. Então, às vezes, algumas organizações têm uma visão de que não tem recurso público, né? Não tem recurso público, não tem instrumento disponível para viabilizar meus projetos de inovação. E aqui eu trago alguns dados que, mentira, tem sim, tem muito recurso público disponível. Na verdade, o Brasil tem um ecossistema bem sólido e consolidado, né? A gente tem um marco legal da inovação que ele é desde 2004, então existe, sim, já um ecossistema fluido, né, e que pode ajudar muito, né, pensando aqui nas cooperativas que ainda estão dando ali seus primeiros passos do ponto de vista de inovação, a ter uma visão de como se estruturar, como acompanhar as tendências tecnológicas, entender outras organizações, o que elas têm feito, como elas estão posicionadas dentro desse ecossistema. Então, aqui, só para exemplificar, né, 52% do investimento em P&D vem com apoio do governo. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente está falando em inovação, inovação é risco, é lidar com incerteza. Quanto maior o nível de inovação, quanto maior a incerteza, faz parte do papel do governo que ele compartilhe com as organizações esse risco. Então, por isso, né, que existem esses mecanismos, essas políticas públicas voltadas ali para fomentar inovação. Então, Lei do Bem, por exemplo, que é um benefício fiscal que eu vou comentar daqui a pouco, né? A gente teve aí em 2020, são os últimos dados, né, disponíveis do Ministério de Ciência e Tecnologia, mais de 2.500 organizações. E aí, dentre essas, tem, sim, cooperativas como, por exemplo, Unimedes, várias Unimedes, eu posso citar aqui como exemplo, que utilizam desses benefícios fiscais. Depois eu vou entrar um pouco mais em detalhe, né? Um outro mecanismo que vale a pena a gente trazer aqui é o Embrapi, é um recurso não reembolsável. Para quê? Para que a sua organização desenvolva um projeto em parceria. Olha a inovação aberta fazendo sentido aqui. E tem fomento para viabilizar esses projetos em parceria. Então, o fomento aqui como um meio para viabilizar a inovação aberta dentro das organizações. E uma série de outros instrumentos, né, voltados para isso. Então, primeira mensagem, existe sim uma política pública, né, um ecossistema público bem estruturado no Brasil que possa fomentar a inovação nas cooperativas. E aí aqui a gente traz um exemplo do que seria um mapa de oportunidades de fomento à inovação. Tá? Então, esse foi um mapa que ele foi estruturado pela BGI, muito com o intuito da gente trazer algumas modalidades de instrumentos. Vocês vão ver que existem vários tipos, né? Já estão vendo aqui, né? Está até difícil de ler. Então, se a gente começa ali pelo lado direito, então, apoio financeiro indireto, o que é isso? São incentivos fiscais que apoiam projetos de inovação dentro das organizações. Então, o principal incentivo fiscal que eu entendo que vai aplicar aqui às cooperativas de uma forma geral é a Lei do Bem. A Lei do Bem é um benefício que ele é transversal, ele se aplica a qualquer organização que tem, aí aqui no caso das cooperativas a gente está falando da parte dos atos não cooperados, tem que ter pagamento de imposto de renda e contribuição social, tá? Então, todas as organizações que tenham ali imposto de renda e contribuição social a pagar podem deduzir da base desses tributos os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, independente do setor. Então, esse acaba sendo, hoje, o principal incentivo fiscal, né, no Brasil para fomentar esse tipo de atividade. E aí vocês vão ver, na hora que eu entrar no detalhe, que aqui a gente não está falando de inovações disruptivas, não. A gente está falando de que basta que seja uma inovação para a sua organização. Então, olha o papel importante
que esse instrumento especificamente pode cumprir ali dentro das organizações para dar esse primeiro passo. Além da lei do bem, existem outros benefícios. Então, por exemplo, PIS e COFINS, então, todos os insumos, né, seja insumos com serviços ou materiais, né, que sejam ali a base de PIS e COFINS, você consegue deduzir os gastos com esses insumos de pesquisa e desenvolvimento. Então, é mais uma oportunidade indireta de fomentar ali esses mecanismos. E aí existe também Rota 2030, que é específico do setor automotivo, Lei de Informática, que é específico para empresas ali que produzem hardware, né, de informática. Então, vindo agora para esse lado de cá, o apoio financeiro direto. Esses instrumentos aqui são muito interessantes, porque aqui a gente está falando de recursos financeiros para viabilizar diretamente um projeto de inovação. Então, vou começar falando aqui, recursos humanos, bolsas. Existem hoje vários instrumentos, bolsas, que cumprem um papel de trazer para dentro das organizações pessoas qualificadas para executar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, daqui a pouco até vou trazer um exemplo. Então, se o argumento de não realizar P&D é pela falta de mão de obra qualificada ou dedicada, ou porque eu não tenho orçamento, não tenho uma área de P&D, tem bolsa disponível para ajudar a superar esse desafio. Recursos não reembolsáveis, essa é o que, né, e subvenção econômica, vou fazer um paralelo entre essas duas oportunidades. É o que as organizações mais buscam, né, que é você receber um recurso financeiro, um fomento público, para desenvolver um projeto de inovação, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem você ter que devolver esse fomento, né? Então, essas subvenções econômicas, e aí, no caso, a subvenção que vai direto para a organização em si, e o recurso não reembolsável, é quando você tem uma exigência de ter uma parceria. Então, de novo, o Open Innovation aparecendo aqui de uma forma bem clara, né? Então, é uma forma de você desenvolver projetos de inovação, e aqui a gente está falando de projetos um pouco mais disruptivos, né? Mas com apoio financeiro público, um fomento público, e o Brasil tem, sim, várias chamadas públicas abertas, né, que podem ser uma oportunidade. Recursos financeiros reembolsáveis, né? Então, aqui, quando a gente pensa em fomento público, existem linhas financeiras, né, com taxa de juros subsidiadas, que são destinadas para projetos de inovação. Quais são as vantagens, né? Aqui a gente está falando de linhas que têm ali carência e amortização maiores, enfim, que tem esse papel mesmo do governo apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento, tá? E, além disso, existem alguns outros instrumentos, mais agora pensando do ponto de vista privado, que fomentam a inovação, e aí aqui a gente tem que pensar em instrumentos mais de longo prazo. Então, por exemplo, títulos de dívida, né? Não sei se vocês já ouviram falar, principalmente para quem está nessa pegada mais do ESG, né, de green bonds. O que são isso? É quando você emite uma debênture incentivada para buscar recurso privado para investir em seus projetos. São instrumentos mais complexos, instrumentos que demandam mesmo, nesse caso, uma visão de mais longo prazo em termos de inovação tecnológica, tá? E aí, para fechar esse mapa, aqui nessa parte mais ao final, a gente tem aqui as modalidades de instrumentos financeiros mais voltados ali para o ecossistema, para o ambiente de startups. Então, capital de risco, né? Que eu acho que é o grupo ali, a modalidade de instrumento mais tradicionalmente conhecida nesse sentido. Então, a mensagem que eu quero passar aqui é que existem diversos instrumentos, tá? E esses instrumentos, eles são aplicáveis a qualquer organização, independente da sua maturidade enquanto inovação tecnológica. Tá? Então, Maria Carolina, para eu usar esses instrumentos, eu tenho que estar muito madura, eu tenho que ter uma área de inovação estruturada, eu tenho que conhecer, eu tenho que navegar nesse ecossistema de inovação. Não necessariamente, você pode começar devagar, né? Ter uma estratégia em que você tem uma porta de entrada ali por instrumentos que sejam mais simples, né? E, à medida que isso vai ganhando corpo dentro da organização, você vai aumentando esse leque de oportunidades. E aí, aqui, mais para vocês entenderem quem são os atores, né? Quem que eu vou buscar na hora que eu for tentar uma oportunidade dessa? Então, quando a gente pensa aqui,
principalmente do ponto de vista público. Então, agências de fomento, quem são? Né? CNPq, CAPES, aí que a gente está falando mais em termos de recursos humanos, a FINEP, que é a principal agência de fomento público hoje do Brasil para projetos de inovação, e, além disso, você tem as agências estaduais, as FAPs estaduais, né, que cumprem esse papel descentralizado da FINEP. Existem outras instituições ali, sem fins lucrativos, que apoiam projetos de inovação. Então, a Embrapi, né, é um exemplo que eu trouxe de um recurso não reembolsável em parceria com ICTs. O próprio Senai e o Sebrae também têm linhas disponíveis, e aí, no caso do Sebrae, por exemplo, mais voltada para pequenas empresas. Mas pequenas empresas também em parceria, né, com cooperativas ou com outros atores relevantes. Tem os próprios bancos, né? Então, bancos privados, comerciais, as próprias cooperativas, né? O Sicob, né? com esse papel. As agências reguladoras, então, principalmente para quem tem alguma conexão com o setor elétrico ou com o setor de óleo e gás, as concessionárias ou exploradoras, elas têm uma obrigação de investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente traz aqui mais como uma oportunidade para quem for parceiro dessas entidades. E aí, outros operadores, né, de uma forma geral, então, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologias, ICTs, incubadoras, parques tecnológicos, universidades, enfim, todos são atores importantes ali dentro desse ecossistema. Objetivos, né? Eu busco fomento para quê? Né? Então, o fomento, quando a gente olha dentro desse contexto de atividade de inovação tecnológica, existem chamadas, linhas ou programas abertos para fomentar diversas demandas ou necessidades, diversas dores. Né? Então, existe fomento, por exemplo, para a criação de um ICT ou de um hub tecnológico. Existem fomentos que são mais orientados para o desenvolvimento de novos modelos de negócio, para escalonamento, em termos de, né, pensando aqui mais em indústria, infraestrutura, projetos de P&D ou projetos corporativos, projetos de impacto ambiental, de impacto social. Então, a importância da gente entender qual é a dor, né? Qual é o meu projeto, ou qual é a minha linha de pesquisa e desenvolvimento, ou a minha inovação. Para quê? Porque isso vai te direcionar, muitas vezes, em qual será a modalidade, ou qual será o instrumento de fomento mais adequado para viabilizar essa iniciativa. E aí, quando a gente pensa aqui, então, em termos de inovação, aqui, dentro do ecossistema de fomento, é importante a gente entender o conceito de inovação evolutiva e o conceito de inovação disruptiva. Por quê? Porque é isso que vai ajudar a direcionar também qual é a modalidade. Então, eu tenho mecanismos de fomento que são mais orientados para inovações disruptivas, ou seja, você está quebrando algum paradigma, você está mudando ali o seu mercado de atuação. Então, aqui o nível de inovação tecnológica e de pesquisa e desenvolvimento por trás, ele tende a ser mais alto, então o risco é mais alto. Né? Então, a participação do governo aqui acaba sendo um pouco mais maior do que quando a gente pensa em inovações incrementais ou evolutivas. Mas o que não quer dizer que você não tenha fomento para isso. Como eu disse, a Lei do Bem é um instrumento de fomento que ela vai cobrir tanto inovação evolutiva quanto inovação disruptiva. Então, entender qual é o impacto da inovação a qual você pretende desenvolver é interessante até para buscar mesmo essas alternativas. E aí é muito o que esse gráfico traz, né? Que é uma visão entre qual é o meu impacto em termos de conceito de inovação e quais são as oportunidades de fomento mais aderentes a esse impacto de inovação. Então, se eu estou falando em inovação tecnológica, me demanda atividade de pesquisa e desenvolvimento. Quais são as modalidades de instrumento mais aderentes a esse perfil? Recursos não reembolsáveis, incentivos fiscais e investimentos obrigatórios para dos setores que são obrigados, regulados ali a isso. Mas, à medida que eu afasto um pouco do conceito de P&D, né, eu estou entrando ali no conceito de inovação de modelo de negócio, não é uma inovação tecnológica necessariamente. Aí eu começa a fazer sentido eu olhar para instrumentos reembolsáveis, investimentos de uma forma geral, então, investimentos privados, né, capital de risco, né, conectando, por exemplo, com o próprio ambiente de startups.
temas e setores atualmente que são mais apoiados, né? Então, o que tá na tendência ali em termos de inovação para fins de fomento público? ESG, né? Acho que inovação que leve a um desenvolvimento sustentável é uma temática, uma tendência tecnológica em termos de investimento. E aí, conectado a isso, economia circular, reciclagem, gestão de resíduos, bioeconomia. A área da saúde também, ela tem uma relevância grande hoje em termos de tendência tecnológica, educação, mobilidade logística, meio ambiente, telecomunicações, aeronáutico. E aí, as tecnologias da informação de uma forma geral, né? Então, TIC, cibersegurança, cidades inteligentes, ciência de dados. Então, todos esses temas e setores, eles acabam sendo apoiados ali como temas prioritários para fins de fomento público. E aí, entrando aqui em alguns exemplos mais práticos, né? Acho que eu trago propositalmente aqui a Lei do Bem, porque, como primeiro, né, assim, para mim, ele é a porta de entrada e ele vai se aplicar a qualquer cooperativa, né, pensando aqui nos atos não cooperados, desde que tenha imposto de renda e contribuição social a pagar. E aí, então, o que é a Lei do Bem? Né? Então, é um incentivo fiscal para quem está investindo em projetos de pesquisa e desenvolvimento que levam a uma inovação. Lembrando, não precisa ser uma inovação subjetiva, basta que seja uma inovação para a cooperativa. Tá? Então, quando eu tenho essa inovação tecnológica, né, eu tenho ali gastos que são incorridos com esses projetos de pesquisa e desenvolvimento. Tá? E esses gastos, eles são utilizados para abater da apuração do imposto de renda e contribuição social. Né? E aí aqui a gente está falando de inovações tecnológicas. O que são inovações tecnológicas? Então, inovações de produto, processo ou serviço. Né? Então, pela pincelada que eu trouxe aqui, né, qual que é a mensagem que cada um tem que sair daqui? Né? A Lei do Bem, ela pode ser, sim, utilizada por qualquer setor, por qualquer tema. Né? A inovação, o PID aqui, que a Lei do Bem está beneficiando, não necessariamente a gente está falando de uma área de pesquisa e desenvolvimento, a gente está falando de projetos de inovação que aconteçam dentro da organização como um todo, e não necessariamente que seja o core. Tá? Então, para ficar de uma forma bem prática, né? Onde é comum, por exemplo, nas Unimedes, identificar projetos de inovação tecnológica? Projetos relacionados à área de tecnologia da informação. É atividade core? Não necessariamente, mas tem potencial para a Lei do Bem? Sim. Né? Então, fiquem aí com essa visão, né? Procurem as áreas, a área de inovação e a área tributária que tem que trabalhar juntas, tem que conversar, tem que dialogar, porque esse é um processo multidisciplinar. Tá? E aí, aqui mais uma visão, não vou entrar tanto no conceito em si, mas quando eu falo em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, que leve a uma inovação tecnológica dentro do escopo da Lei do Bem, então quer dizer que você tem que passar, sim, por um processo de pesquisa e desenvolvimento. Tá? E aí, aqui a gente traz uma visão, né, em que a gente conecta o conceito da atividade de pesquisa e desenvolvimento com o conceito da escala TRL, que é essa escala, esse nível de maturidade tecnológica. É um conceito mais para vocês entenderem que ele também é utilizado para fomento de uma forma geral, né? E é importante para quem está na área de inovação começar a ter uma familiaridade mesmo com essas informações, né? Porque o governo tem trazido esses conceitos como um direcionador para nivelar qual é o nível de inovação, o nível de pesquisa e desenvolvimento que se busca. Tá? Recursos reembolsáveis. Tá? Então, recursos reembolsáveis, só para ficar claro aqui. Então, a gente está falando de linhas de financiamento. Quais são as características positivas? Então, em qual momento eu vou seguir para uma linha reembolsável? Né? A gente está falando aqui de linhas que tenham taxas de juros subsidiadas, ou seja, mais baixas, prazos de financiamento mais longos. Você tem uma liberação de recurso mais rápida do que um recurso não reembolsável. Você tem um maior volume de recursos disponíveis. Os programas são contínuos, não tem chamadas públicas ali. Né? Só que, para você utilizar um recurso reembolsável, você precisa de ter um grau de inovação. Quanto maior o grau de inovação, melhor vai ser suas condições em termos de juros e etc. Né? Além disso, é importante ter uma visão de garantias, tem um alto volume de documentação
Então, qual é a mensagem aqui quando a gente pensa em recursos não reembolsáveis? Estratégia de longo prazo e planos de inovação. Não necessariamente olhar para projetos individualizados. Porque aqui você tem uma demanda, exige uma organização de informações um pouco maior. E aí é que eu trago um exemplo da FINEP. Aqui está escrito como instituições sem fins lucrativos. Eu sei que é diferente de cooperativas, mas é como a FINEP traz isso hoje. E aí, dentro dessa linha específica, embarca as cooperativas, hospitais e etc. Então, aqui mais uma forma exemplificativa para vocês entenderem, né? Então, em termos de condições de juros, a gente está falando de TR mais 4. Né? Então, se a gente for comparar com taxas de juros hoje tradicionais, aqui a gente tem taxas mais interessantes. E aí, pontos de destaque aqui. Os itens financiáveis, na verdade, são praticamente todos os essenciais para uma atividade de inovação. Então, atividades com pesquisa e desenvolvimento, treinamento, aquisição de software, introdução das inovações no mercado. Então, ele vai aqui até a fase de introduzir mesmo no mercado aquilo que está sendo desenvolvido. Tá? BNDES também tem linhas voltadas para isso. Então, aqui a gente está falando financiamentos a partir de R$40 milhões, por exemplo. Então, qual é a visão aqui? Realmente reforçar, né, que essas linhas são voltadas para programas, para projetos ali com uma visão um pouco mais de longo prazo. Qual é melhor, BNDES ou FINEP? Depende. Depende do relacionamento, depende do né, assim, das condições que você está buscando e até dos itens ali que você pretende financiar num projeto como esse. Recursos não reembolsáveis, né? Então, só para reforçar aqui, tá? Então, recurso não reembolsável é aquele em que você tem o apoio do governo e não tem que devolver o dinheiro, tá? Normalmente, é exigido uma contrapartida das organizações. Então, se eu vou receber um apoio do governo de 100, às vezes ele vai me exigir uma contrapartida de 10, 5, 20, 50%. Isso vai depender do quê? Do meu faturamento. Quanto maior o meu faturamento, quer dizer que eu tenho uma capacidade contributiva maior, então maior vai ser ali o aporte, a contrapartida que eu vou ter que trazer para contribuir com o orçamento desse projeto. Esses recursos não reembolsáveis, é muito comum que ele tenha a exigência de parcerias, tá? Então, é muito comum que as organizações tenham como parceiros ou startups ou ICTs, universidades, né? Mas pode ter também chamadas públicas que sejam diretamente ali para as organizações. Agora, se é um recurso tão bom, tão atrativo, né, ele tem ali alguns poréns. Então, por exemplo, um baixo volume de recursos disponíveis. Então, você tem uma demanda muito grande, né? Então, você tem uma chamada pública de 50, 60 milhões de reais para uma temática específica, você vai contribuir competir com muitas outras organizações. Então, o ponto aqui é, se você ter um projeto muito bem estruturado do ponto de vista técnico, do ponto de vista orçamentário, para quê? Para acessar esses recursos da melhor maneira. Ah, mas isso aqui, essa fonte de fomento é só para quem é muito maduro? Não, não é. Então, se vocês avaliarem, né, assim, entrar no site da FINEP, tem a transparência de todo mundo que usa esses recursos financeiros. Eu até sugiro que vocês avaliem, até para entender como é que outras organizações estão se posicionando nesse ambiente, né? A mensagem é: basta que você entenda, conheça e escolha bem. Use o fomento como um meio. Não tome a decisão com base na oportunidade aberta, e sim com base no que você tem ali em termos de portfólio ou de projetos de inovação. Uma oportunidade muito simples, fácil mesmo para começar, para dar esse pontapé do ponto de vista de recurso não reembolsável. O programa Embrapi, né? Esse programa, ele exige que você tenha uma parceria com uma unidade Embrapi que seja credenciada, né? Essa unidade que vai receber o recurso não reembolsável. A unidade ali, né, a organização, então a cooperativa, por exemplo, ela vai ter que dar uma contrapartida na execução desse projeto, e o processo de submissão é muito simples, né? Basta que você identifique, né, tenha qual é a sua demanda tecnológica, identifique uma ICT credenciada pela Embrapi, que tenha conexão temática. Então, por exemplo, uma ICT que tenha como linha temática IoT.
Tem um projeto de IoT, identifiquei as ICTs que têm conexão com a IoT, o que eu tenho que fazer? Abordar a ICT. ICT, eu tenho esse projeto, você tem interesse em realizá-lo em parceria comigo? Sim. Vai seguir por um fluxo de contratação normal, convencional. Então, um processo muito menos burocrático e mais simples. Recursos humanos. Esse daqui eu também acho que ele é extremamente interessante, ele vai se aplicar a qualquer organização, então, inclusive as cooperativas. E aí, como que ele funciona? Hoje ele é operado pelo IEL, né? Então, embora ele esteja dentro ali do sistema indústria, ele se aplica a qualquer uma dessas organizações. E aí, qual é o papel do IEL? Levantar bolsistas, né, para atender a projetos específicos das empresas interessadas. E aí, ao invés de você trazer esse bolsista como um CLT, você vai trazê-lo para um projeto específico por um prazo de 1 ano, podendo ser prorrogável por mais 1 ano, e aí com esses pacotes em termos de valores. Quando a gente traz isso, comparando mesmo do ponto de vista anual, qual seria o investimento para trazer um profissional como CLT e que você vai ter que capacitá-lo, né, dentro desse ecossistema de inovação, o seu custo talvez ele seja muito mais alto. Quando vem por meio dessa seleção do próprio IEL, né, isso já vem, os bolsistas já vêm mais bem preparados e contextualizados desse ecossistema de inovação. Então, tem organizações que têm ali mais de 100 bolsistas, né, quando a gente pensa aqui no programa Inova Talentos. Então, de fato, é uma oportunidade muito interessante. Aqui a gente não está falando, não é restritivo a projetos de P&D, mas pode ser, por exemplo, o desafio do bolsista pode ser estruturar a minha gestão da inovação, né? Pode ser trazer um pouco mais, avançar deixar a minha gestão da inovação mais madura. Então, basta que o desafio tenha conexão com o ecossistema de inovação. E aí você conta com o apoio de alguém, né, de uma instituição ali mais bem preparada para te ajudar nessas seleções. E é muito comum que esses bolsistas depois permaneçam dentro da organização, né, sendo contratados, inclusive. Então, eu acho que aqui tem um instrumento que ele até apoia, inclusive, na inserção dessas pessoas ali, né, desses pesquisadores, de uma forma geral, no mercado de trabalho. Então, acaba sendo uma oportunidade muito interessante. Antes de eu entrar nos desafios, eu queria só que eu levantasse as mãos aqui. Alguém aqui usa qualquer uma dessas modalidades de instrumento que eu comentei? Sim? Qual? Ah, legal. Quer comentar um pouco da sua experiência? Pode? Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Rios. Represento o Sistema OCB Goiás. Legal. Então, nossa captação de recurso foi tanto para o SEAGRE, Embrapi, e saiu o recurso já junto com o SEBRAE. A gente entrou com a cota 70-30. Legal. E aí teve a parte de negociação, a gente explicando a parte fundamental dos projetos. Definimos em 12 etapas de projetos. Um deles, a gente tem um espaço de inovação, um hub de inovação aberta. E a proposta não era entrar como parte CERN, que é um credenciamento para os hubs, mas sim vir com recurso e a gente levar a solução tanto de produto e serviço para as cooperativas. E aí a dificuldade foi, aí eu trago como dificuldade o nosso gargalo, foi como levar esse recurso para as cooperativas, sendo que o recurso do SEBRAE, como você sinalizou, micro, pequena empresa, e aí o recurso vai até 4,8 milhões. Uhum. E trazendo para a nossa realidade, a maioria das nossas cooperativas que estão em uma maturidade para a inovação, que entende o processo de inovação, são cooperativas que estão além desse patamar de faturamento. E, entendendo isso, a gente teve que sinalizar. Se tem até 4,8, nós filtramos o nosso nicho de cooperativa, estamos trabalhando com cooperativas que estão, de um lado primário ainda na parte da inovação, conscientizando e trabalhando a cultura da inovação, e aí fazendo isso via sistema, via OCB e SESCOP, com parte de profissionalização, aí o recurso sai do SESCOP, que é da parte de capacitação e aperfeiçoamento, o SEBRAE entra com a parte de projeto e a OCB com a parte de descontrole e prestação de contas. E da parte do Embrapi e do SEAGRE entra para as cooperativas agropecuárias, que aí junto com a parceria com a Universidade Federal de Goiás.
a universidade entra com a parte de pesquisa e nós entramos com a parte de viabilização do crédito. Então, é esse um pouco da nossa experiência. Legal, muito bom. Eu acho que mostra o papel ali enquanto interlocutor e facilitador desse processo para fazer com que esses recursos cheguem ali no usuário final, né? Então, muito bom. Mais alguém tem alguma experiência para poder compartilhar? Não? Então, o que eu vejo? Acho que essa temática ela foi muito assertiva, porque realmente é uma oportunidade que vocês talvez estejam deixando passar na mesa, ou por desconhecimento, ou porque entendem que não é para mim, eu não realizo essa atividade de inovação. E, de novo, quero reforçar aqui, tá? Todos esses instrumentos, alguns sim são mais complexos, são mais orientados ali para quem tem uma inovação mais disruptiva, mas a gente tem uma série de outros instrumentos que não é para essa realidade. Então, de novo, é uma realidade que pode sim se aplicar a várias cooperativas aqui de uma forma geral, tá? E aí aqui, então, para trazer um pouco de desafios nesse processo de captação e gestão de recursos, né? Então, acho que o primeiro desafio que eu trago aqui é a identificação de projetos, né? Assim, tá, então, entendi, tem todos aqueles instrumentos, eu já entendi quem eu posso, né, qual agência eu posso recorrer, já entendi que tem linhas temáticas, mas e aí, como é que eu conecto isso com a minha realidade, né? Então, esse match entre um instrumento e o projeto é, sim, uma dificuldade para todo mundo. Tá? Então, para aqueles que são mais maduros ou menos maduros, é uma dificuldade. E aí, qual é a dica aqui, né? Tem ali, conheça quais são as suas demandas, conheça quais são as suas dores, né? Tente deixar algo estruturado, pelo menos ali em termos de objetivo, né? Assim, tenha uma clareza um pouco maior do que é o escopo em si. Por quê? Porque uma vez que são lançados esses instrumentos, eles têm prazos, às vezes são prazos de 40 dias, para que você consiga submeter o projeto, principalmente quando a gente fala em chamadas de subvenção econômica. Então, começar tudo isso do zero é difícil, tá? Então, conheça pelo menos uma vez por ano, levante quais são suas dores, deixe esse roadmap ali claro, definido, e monitore. Então, defini que quero monitorar a Fundação de Apoio do meu estado e a FINEP. Ok, monitore essas duas no primeiro momento e esteja atento para poder utilizar a partir do momento que tiver uma oportunidade disponível, né? E aí, um outro desafio são os alinhamentos das estratégias locais, né, e globais. Assim. Então, como é que o interesse ali, em termos de curto prazo, né? Às vezes é normal em que eu queira resolver uma demanda de curtíssimo prazo que muitas vezes não se conecta com uma demanda de longo prazo de uma inovação tecnológica. Então, é um dilema que muitas vezes tem que ser resolvido. E aí, quando olhar para essas oportunidades de inovação, tem uma visão um pouco mais de longo prazo, né? Mesmo que você abarque o curto prazo. E aí, aqui, de novo, então, vai naquela visão de programa, não necessariamente visão de projeto. A própria questão do orçamento, então, uma dificuldade que as organizações têm, né? Como é que eu vou montar esse orçamento desse projeto? Principalmente a área técnica não necessariamente tem ali alguém da área financeira junto, ajudando, uma controladoria ali apoiando nessa questão orçamentária. Siga os templates das agências, né? As agências normalmente têm ali os templates de como que ela quer organizar essas informações, né? Mas se preocupe com o orçamento que seja coerente, que conecte ali com o cronograma mesmo de execução em si. O próprio interesse técnico em tecnologias disruptivas ou de base, então, para você conseguir melhores oportunidades, quanto mais disruptivo o projeto, mais atrativo vão ser essas oportunidades em si. Então, deixa isso no seu radar. Conheça aqueles níveis de maturidade, o TRL, que eu comentei, né? Não precisa ser especialista, mas é importante entender desse conceito, né? E outros desafios, né, que as organizações enfrentam, de uma forma geral, quando a gente olha para o ambiente externo, é a burocracia, assim, em termos de documentação. Acessar uma oportunidade de fomento exige, sim, uma documentação extensa, tem uma burocracia em termos de prestação de contas depois, tá? Então, e o que faz sentido, porque a gente precisa trazer transparência, já que a gente está falando de fomento público, então, é importante, sim, né, pensar nisso no momento em que você ou vai usar a lei do bem ou que você tem ali um projeto já
aprovado. Um outro desafio é que muitos editais não são voltados para infraestrutura de P&D. E infraestrutura é uma demanda que as organizações têm. Então, entenda quais são essas chamadas específicas ali que cubram infraestrutura e busque isso. E uma dificuldade para buscar parceiros, né? Então, como eu disse, vários desses instrumentos são para projetos em parceria. Se você deixa para buscar o parceiro no momento em que sai uma chamada pública, você já vai ter problema na largada, porque fechar uma parceria em 40 dias, mais fechar escopo de projeto, fechar orçamento, preparar toda a documentação, já te falo que não vai ser um tempo suficiente. Então, se você tem um interesse, se você depende de parceiros para realizar a sua inovação tecnológica, já entenda quais são os parceiros estratégicos, já deixe isso no radar, inclusive envolva o seu parceiro na busca por essas oportunidades de fomento. Então, eu preciso de parcerias startups. Gente, envolva as startups dentro desse contexto e mobilize. A startup tem interesse em ser seu parceiro também de startup. Está cheio de mecanismos de fomento. Será que você pode buscar e tentar identificar se você consegue viabilizar esse nosso projeto com algum fomento disponível? Né? Então, envolva o parceiro. A importância de, pelo menos, conhecer o tema, né? Até para isso ajudar em melhores relações negociais ali no dia a dia. E aí, do ponto de vista estratégico, então, existe lá aquele mapa de fomento, tem uma série de instrumentos disponíveis, e aí a dificuldade, né? Eu preciso escolher um instrumento, qual é o instrumento ideal? Na verdade, você não tem que escolher um, né? Assim, você pode combinar todos aqueles instrumentos, e cada instrumento tem uma vocação em termos do que beneficiar, seja do ponto de vista de gastos, seja do ponto de vista de atividade de inovação. Então, aqui é mais uma forma como a gente atua, né, de fazer uma combinação desses instrumentos financeiros para ajudar as organizações a otimizarem, a utilizarem da melhor maneira possível tudo aquilo. Então, é possível, por exemplo, combinar dentro do mesmo projeto. Eu buscar Inova Talentos para poder trazer o recurso à mão de obra, usar a lei do bem para financiar todos os valores do projeto e esse projeto fazer parte de um grande programa de financiamento de inovação junto à FINEP, por exemplo. Então, é possível combinar tudo isso, né? Basta que você entenda, conheça e se estruture, busque ali os melhores caminhos. Algumas sugestões, né? Então, para quem já está estruturado em termos de gestão da inovação, qual que é a caixinha que a gente sugere? Tem uma caixinha ali que seja gestão de fomento e incentivos fiscais. Igual você tem as empresas, as organizações têm ali gestão de parcerias, tem uma gestão de fomento e incentivo fiscal. Seja essa estratégia mais ou menos robusta, mas dê atenção a isso, né? Se você não tem uma gestão de projetos de inovação, não tenho gestão de portfólio, não tenho gestão de projetos, isso está distante da minha realidade ainda. Então, tenha pelo menos ali uma visão. Escolha qual instrumento eu quero pelo menos usar agora num curto prazo. Que seja a Lei do Bem, Embrapio ou Inova Talentos. Até já dei a dica aqui dos 3. Escolha um, comece por ele, deixe isso dentro da sua estratégia. Tem um comitê, converse, coloque a área de inovação para conversar com a área fiscal ou área financeira, né? E, além disso, né, quero ficar mais maduro dentro desse processo. O que é importante? Governança, ferramentas e atividades. Então, hoje, a gente já consegue ter ferramentas que apoiam no match entre portfólio de projetos e instrumentos de fomento. Então, para quem usa fomento com muita regularidade, para quem tem um portfólio grande de projetos, ter uma ferramenta que auxilie nesse match é bom, ajuda, facilita o processo. Para quê? Para que a área de inovação foque muito mais em realizar essas oportunidades do que ficar tentando buscar, né, qual que é o fomento ali necessário. E aí, aqui um pouco, quando eu penso em matriz de responsabilidade, assim, quem que normalmente são as áreas envolvidas, né? Quero solicitar um fomento, um projeto de subvenção econômica junto à FINEP. Então, algumas áreas que podem ser envolvidas nesse processo. Área de inovação, área de tecnologia, financeiro, jurídico, compras, parceiros, alguns com papéis de apoio, outros com papel mais de liderança. E aí, aqui, em termos de etapas, né? Então, conhecer
qual é o instrumento, formalizar parcerias, preparar a documentação, entender as questões técnicas e mercadológicas. É comum que você tenha que apresentar questões mercadológicas de impacto. Depois eu preparo as informações financeiras e submeto a proposta. Então, de uma forma simples, o que seria, né? Como é que seria essa matriz de responsabilidades? E aí, para fechar aqui minha fala, né, ao longo desses quase 16 anos de experiência nesse tema recursos financeiros, o que a gente traz para as organizações de uma forma geral é que o fomento ele deve ser visto como um meio, né, um meio para viabilizar a sua estratégia de inovação. Com aquela infinidade de instrumentos disponíveis, então, todas aquelas questões de não tem orçamento, ou, no momento de crise, o primeiro orçamento que eu corto é o orçamento da área de inovação, né? Então, todas essas dores que acabam impactando o fomento, a inovação de uma forma geral, a gente enxerga o funding como um meio. Para quê? Para você deixar o seu orçamento mais robusto, mais inteligente, com a visão de longo prazo, né? E as políticas públicas, elas são voltadas para isso, para dividir o risco da inovação com vocês, né? Para o Estado é interessante que a sociedade invista em inovação, né? E ele entende que faz parte do papel dele dividir esse risco. Então, é natural esse processo. Importante ter esse acompanhamento dessas políticas públicas de uma forma geral. E, no fim, né, quando a gente pensa em termos de impacto, de propósito, né, o funding é que ele acaba cumprindo um pouco esse papel, né, que, no final das contas, é trazer a inovação mais presente dentro da nossa realidade, do nosso cotidiano, né, assim, para a nossa sociedade de uma forma geral, e ajudando as organizações sendo mais competitivas. Se as organizações estão mais competitivas, as cooperativas, né, ganham os cooperados, ganham os clientes que têm relacionamento com as cooperativas de uma forma geral, gera mais emprego, gera mais renda para todo mundo, e eu acho que o nosso país acaba ficando mais competitivo. Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês, um assunto denso, mas um assunto, acho que, muito importante para viabilizar aí as agendas de inovação das cooperativas de uma forma geral. Tenho os meus contatos aqui ao final. Quem tiver dúvida, quem quiser conversar comigo, eu estou à disposição, né? Muita informação, eu acho que é importante vocês amadurecerem, entenderem um pouco desse contexto dentro da realidade de vocês. Me coloco à disposição para conversar, ter uma conversa bem direcionada depois ali com cada organização, para ver de forma prática, né, quais são as oportunidades aí para cada cooperativa. Obrigada, pessoal.